paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5 do segundo trimestre do ano de 2025, que tem por título A Verdade que Liberta. Que verdade é essa? É Jesus Cristo. Jesus é a verdade que liberta o pecador e leva para o céu. O texto áureo que se encontra em João 8,32 nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Liberta o pecador e leva para o céu. Essa verdade é Jesus Cristo. Somente Jesus pode salvar, libertar o pecador e levar ao céu. Somente através de Jesus nós podemos chegar a Deus. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Nesse estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém. A resistência dos escribas e fariseus a essa verdade. E, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligada à verdadeira vida e liberdade em Cristo. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. João 7:1. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era debaixo de influência deles que ele iria chegar à Cidade Santa, mas debaixo da orientação do Pai, debaixo da orientação de Deus. Jesus estava aguardando o momento certo, o momento que ele iria entregar a sua vida para nos resgatar do pecado, nos resgatar das mãos do inimigo. Assim, em obediência ao Pai em todas as situações, Jesus é um exemplo para nós de obediência. Jesus, em tudo, ele obedeceu a Deus. Ele sabia aguardar o momento certo, o momento que Deus ia lhe dar para resgatar-nos do pecado. Que Deus ia dar o seu filho para morrer por nós. Mas esse filho Jesus, ele ressuscitou. E ele nos deu o direito de sermos salvos, de sermos perdoados e vai nos levar ao céu quando ele voltar. Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Ao afirmar que seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, morte de cruz. Mas o nosso Jesus, ele foi morto, padeceu por mim, por você, por toda a humanidade, para que toda a humanidade pudesse ser salva. Jesus não morreu apenas por um
2 pessoas ou mais, mas foi toda a humanidade. Toda a humanidade ser salva. Porém, Deus, ele deu livre arbítrio ao homem. Que o homem poderia escolher qual caminho ele ia querer seguir. Ou o caminho da salvação, que é o caminho de Jesus, ou então o caminho da perdição, né? O caminho da morte. Mas a igreja continua fazendo a sua missão, a missão que Jesus deixou para nós, de pregar o seu evangelho, falar do teu amor, falar que Jesus é o Salvador, para que assim todos que quiserem ser salvos venham para Jesus. Que Jesus está de braços abertos, de mãos estendidas, aguardando que o pecador se arrependa e chegue até a ele, para lhe dar a salvação em um lugarzinho lá no céu. A verdade na festa dos tabernáculos. Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. Jesus foi o melhor mestre, foi o mestre dos mestres. Ele ensinava, ele não perdia oportunidade de ensinar a verdade a todos. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, do Pai. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus, era o Filho de Deus, o verdadeiro Messias. Ele era realmente o Filho de Deus. Ele era, e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. João 14, 6. Jesus é a verdade. Ele é o caminho. É ele que perdoa o pecador, que transforma o pecador e leva para o céu. Vivendo a verdade. Os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai e, para cumprir a sua vontade, era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade. A mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje, atualmente. E é Jesus que se faz presente na minha vida, na atualidade e também na sua vida. Vamos continuar fiéis ao Senhor, agradecidos pela vida, pela salvação, porque Jesus está conosco e é privilégio nosso estarmos aqui falando do seu grande amor para nós. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. É viver com Jesus, é fazer a vontade de Jesus, é largar o pecado, largar tudo de mal que há e vir para Jesus. Fazer a vontade de Jesus, obedecer as sagradas escrituras, obedecer a palavra de Deus, obedecer ao Senhor. Jesus, ele agrada do filho obediente. Qual pai, né? Qual mãe
que não gosta do filho obediente, né? Tudo que fala pro menino, do filho, ele obedece. E só tem vitória aquele filho que é obediente ao pai. A verdade, no episódio da mulher adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade, que é representada pelo Senhor Jesus, é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-na uma mulher apanhada no adultério, para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher adúltera deveria ser apedrejada. E por isso, questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ninguém teve coragem de apedrejar aquela mulher. Porque a verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas falhas, das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra diz tudo. Quem não aceitar Jesus, quem não seguir Jesus, quem não for obediente a Jesus, seguir o caminho da verdade, jamais verá a Deus. Somente por Jesus chegaremos a Deus. São palavras do nosso Senhor, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São palavras verdadeiras do nosso Senhor Jesus. Com essa palavra, né, dá pra gente ver, ter certeza que sem Jesus não se chega até Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Ele é a verdade. Não se trata de um caminho sequer, qualquer caminho, mas sim do único caminho para alcançar Deus. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guia suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busca a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes.
Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor. O mundo carece de Jesus. O mundo está em completa escuridão, não espiritualmente falando. O mundo está em trevas. Somente a luz, que é Jesus, é capaz de fazer o homem abrir os olhos, enxergar a verdade. Essa verdade que é Jesus. Essa verdade que dá o direito do homem ser salvo, ser liberto e ser morador do céu. Somente Jesus. Mas o homem precisa dar um passo e chegar até Jesus. A passagem de João 8, versículo 31 ao 38, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Não somente aceitar Jesus, mas tem que permanecer no caminho, na verdade que é Jesus. Obedecer a palavra do Senhor Jesus. Obedecer a Jesus. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será libertado da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Jesus Cristo, rompe todas as correntes que aprisiona o pecador. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeira libertação à vida do pecador. O pecador, através de Jesus, ele é liberto. Ele alcança a liberdade. Ele fica livre daquelas correntes que aprisiona ele ao pecado. Somente Jesus, ele é capaz de libertar o homem. O que é a verdade? No Evangelho de João, fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras da filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona libertação, liberta o homem do pecado, restaura a vida do homem e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele, aproximam de Jesus. Em Jesus alcançamos a verdadeira libertação. O pecado, ele aprisiona o homem. O pecado não deixa o homem chegar até a Deus. Vê a verdade que é Jesus. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou em o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e debaixo do poder do inimigo. E somente Jesus, ele é capaz de libertar o homem. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter.
A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa. A nossa semelhança com Ele enquanto ainda vivemos nesse mundo. Enquanto vivemos nesse mundo, precisamos estar bem pertinho de Jesus, sermos obedientes, porque se nós nos afastarmos do Senhor Jesus, o inimigo, ele toma posse das nossas vidas, nos derruba no chão, nos faz cair no lamaçal do pecado novamente. Então, é por isso que precisamos orar, precisamos vigiar, estudar a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, para assim permanecermos firmes na verdade que é Jesus Cristo. E que Jesus, ele vem e vem buscar o teu povo, aquele que ele encontrar limpo de coração, limpos de mãos, e encontrar obedecendo a ele, fiel a ele. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Não existe outra liberdade distante de Jesus. Somente em Jesus podemos ser libertos. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus Cristo. Todos precisam de Jesus. Todos, para ser liberto, precisa de Jesus. Somente Jesus, ele, o homem, o pecador, pode alcançar a liberdade, ser livre do pecado, ser livre das mãos do inimigo e passar a servir ao Senhor, que o Senhor, ele está conosco. A presença do Senhor está sempre em nós. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando a sua família. E que a nossa fé possa, a cada dia, aumentar, né? A nossa crença em Jesus, porque Jesus está breve voltando. Fique com Jesus e que Deus te abençoe. Amém.